Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás? Esse tema foi sugerido pela minha querida amiga e irmã Elaine. E você também tem sua total liberdade de deixar aqui a sua sugestão. Será um prazer ter você participando conosco. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua sugestão? Caso você esteja assistindo pelas redes sociais, deixe lá na barra de comentários ou aqui no YouTube, que será um prazer ter sua interação aqui conosco. Veja o que é que diz em Lucas, capítulo 9, versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é arar a terra? Por que no arado não se pode olhar para trás? São essas duas perguntas que devemos ter em mente para compreender a colocação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é arar a terra? Antes de se plantar, deve-se abrir a terra, porque traz alguns benefícios. A melhoria da infiltração da água no solo, a contribuição para o desenvolvimento das raízes das plantas, e esta prática existe desde a antiguidade entre os povos, arar a terra. Então, por que no arado não se pode olhar para trás? Pois, para que essa atividade seja bem sucedida, deve-se seguir em linha reta. Então, veja só, trazendo para os nossos dias uma aplicação prática objetiva dessa palavra, significa as seguintes colocações que eu vou vos dar. Veja só, em primeiro lugar, para que a atividade fosse bem sucedida, eu falei aqui que o lavrador devia seguir o que? Linha reta, ou seja, nós, como os cristãos, seguidores do Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisamos se manter focado no que estamos fazendo. Tem pessoas que perdem o foco, pois quando o lavrador está na terra, se ele for para trás aqui, ia ter um desvio, ou seja, ele perdeu o seu foco. E a palavra nos diz, no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 13, Paulo diz a seguinte expressão: irmãos, quanto a mim não julgo que haja cansado, mas uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ou seja, você precisa avançar, você precisa se manter focado, não se embaraçar com nada. Tem pessoas que ficam buscando embaraços. Então, não olhar para outras direções, pois quando olhamos para outras direções, corremos o risco de sair da linha. Tem pessoas que estão perdendo o foco. Então tome cuidado, essa palavra serve de alerta tanto para mim quanto para você, ou seja, para todos nós. Então não olhe para outras direções. Se mantenha focado. O seguidor do Senhor Jesus Cristo, ele deve ter seu olhar fixo no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Agradar e fazer a vontade do Senhor Jesus. Em Hebreus, capítulo 12, verso 2, diz que devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, para quem você tem olhado? Não olhe para trás, olhe para Jesus. Então, amados irmãos, devemos também, quem lança a mão no arado e nem olha para trás, como diz o texto aqui, ó, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. O que significa isso? Significa que devemos deixar todo o nosso passado para trás. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18, diz que não devemos focar no nosso passado, nem considerar as coisas antigas. Aí no versículo 19 de Isaías 43 está escrito que Deus quer fazer uma coisa nova, mas muitas pessoas estão presas ao passado, devido a alguma frustração ou alguma adversidade muito forte que veio contra a sua vida, elas ficam presas, pois as piores prisões que existem são as prisões que criamos. As piores prisões que existem são as prisões que criamos. Então tome cuidado com as prisões que você está criando ao seu redor, exclusivamente o que se refere ao passado. Olhe para Jesus. Busque com toda a sua fé, com toda a sua força, com todo o seu coração. Não se prenda ao seu passado de frustração, não se prenda às suas percas que você teve. Deus tem coisas novas para você, mas você necessita romper com o seu passado. É preciso ter uma vida de renúncia. Jesus Cristo, certa feita, disse que quem quisesse vir após ele, tinha que renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Então nós devemos também dar atenção às dúvidas contra a nossa fé que surge no caminho. Existem muitas dúvidas em relação à fé que existe, mas nós vivemos por fé e não por vista. O inimigo de nossas almas e seus adeptos lançam dúvidas que, se nós não estivermos firmes na palavra, vamos ser facilmente ludibriados. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38 está escrito o seguinte, que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, quem recua, quem retrocede, o Senhor Jesus Cristo não tem prazer nos covardes. Esses que ficaram de fora, os tímidos e os covardes, ele fala isso lá
em Apocalipse. E em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, está escrito que vivemos por fé e não por vista. Ou seja, não vivemos pelaquilo que aparentemente vemos. Vivemos por fé. Então você vive pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então como é que a fé surge no meu coração? Através da leitura da palavra, através de você ouvir a palavra, que a Bíblia diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você está ouvindo neste momento a palavra de Deus. Se você abrir o seu coração, der lugar ao Espírito Santo, a fé vai ser gerada em você e a dúvida vai ser removida. Ah, irmãos, mas às vezes a incredulidade vem, as dúvidas vêm. Faça como aquele pai que pediu a Jesus pelo seu filho. Os discípulos foram lá expulsar o demônio e não conseguiram. E ele perguntou, o pai da criança perguntou a Jesus por que aquilo foi possível. O pai do jovem, melhor falando. E Jesus disse por causa da incredulidade. E ele chegou para Jesus e falou, Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, não é chato. A pessoa diz, mas é chato falar assim com Jesus. Não, não é chato. Não. Jesus te conhece melhor que qualquer pessoa. Tem pessoas que querem falar com Jesus, né? Aquelas palavras... Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Fica fantasiando, não, irmão. Seja sincero. Diga, Senhor Jesus, eu tenho errado, eu tenho vacilado, tenho feito coisas que não convêm. Me ajuda, Senhor. Às vezes tenho sido incrédulo, tenho sido falho. Ele quer ouvir a tua sinceridade. Mas muitas das vezes as pessoas se prendem a dogmas, a preceitos, e não aos verdadeiros princípios, as quais Deus estabeleceu, que está na sua palavra. Então quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino dos céus. Ou seja, você precisa se manter focado, você precisa se manter sempre na direção, olhando para a direção, não buscar outras direções e ter seu olhar fixo no seu objetivo, que é fazer o que? A vontade de Deus. E deixe seu passado para trás. Rompa com o seu passado, pois coisas gloriosas e maravilhosas Deus tem para você. Existe um lindo céu que foi preparado para você. Deus quer fazer coisas gloriosas na sua vida, especialmente aqui, antes de levar você para os céus. Mas para isso, está nas tuas mãos o poder de escolha. Amém? Então, espero ter ajudado vocês. Qual é a sua dúvida? Repito, quais são as suas sugestões? Deixa aqui na barra de comentários que será um prazer ter a participação de todos vocês. Um forte abraço. Que Deus vos abençoe.